dos divisores de um número. Nesse exemplo é um exemplo com o número 12. Esse exemplo que o livro traz para vocês, ele encontra todos os divisores do número 12. Todo número natural diferente de zero tem como divisores o número 1 e ele mesmo. Ó, aqui ele pegou 12 e dividiu por 1, deu 12, 12 vezes 1 é 12, sobra resto 0. Quando em uma divisão o resto é 0, a divisão ela é exata. Então o 1 é divisor de 12. E o 12 também é divisor de 12, porque 12 dividido por 12 dá 1. 1 vezes 12, 12. E o resto é 0. Como é que a gente encontra os outros divisores? É dessa maneira. Ó. Se eu tenho aqui, eu quero encontrar os divisores de 12. Quais são os divisores de 12? A gente já viu, lá no primeiro exemplo, que o 1 e o 12 são divisores. A gente viu que a divisão 12 dividido por 1 é 12. 12 vezes 1, 12. E o resto é 0. E também 12 dividido por 12 é 1 vezes 12 é 12. E o resto é 0. Então aqui a gente tem que o 1 e o 12 são divisores de 12. Agora, depois do 1, lembra lá, ó, no conjunto dos números naturais, a gente tem o 0, o 1, 0, 1, o 2, o 3, o 4, até o infinito, que é o conjunto dos números naturais. Depois do 1 vem o 2. Você vai usar agora o tentativa e erro. Vamos lá. 12 dividido por 2. Será que a divisão é exata? Vamos verificar. Aqui vai dar 6, porque 6. 6 vezes 2 é 12 e o resto é 0. Então, esse número aqui, o 2, ó, o 2 também é divisor de 12. O 12 também, que a gente já viu, e o 1. Agora vamos para o outro número. Depois do 2 vem o 3. 12 dividido por 3. Aqui vai dar 4. Por que 4? 4 vezes 3 dá 12. E eu tenho como resto 0. Observa que quando o resto é 0, a divisão é exata. O 3 também é divisor de 12. Agora vamos para o... Depois do 3 eu tenho 4. 12 dividido por 4. Aqui vai dar 3. 3 vezes 4, 12. E sobra resto 0. Esse aqui também, o 4, também é. O próximo é o... Depois do 4 é o 5. 12 dividido por 5 vai dar 2, porque 2. 2 vezes 5 é 10. E sobra 2. Ó, observe que aqui, 12 dividido por 5, deu 2 e sobrou. Aqui tem um resto, ó. Aqui eu tenho um resto, o resto 2. Conclusão, o 5 ele não é divisor de 12. Prosseguindo, agora vamos para o 6. 12 dividido por 6. 12 dividido por 6 vai dar 2. 2 vezes 6, 12. Sobra resto 0. O 6 também é, por quê? Porque a divisão deu exata. Tá? Quando você chega na metade do número, que número é esse? Eu estou querendo encontrar os divisores de 12. Cheguei aqui na metade. O 6 é metade de 12. Os outros números não vão ser divisíveis. Então, que números é que eu tenho? Eu tenho o 1 e o 12, tá? Por quê? Todo número natural é divisível por 1 e por ele mesmo, no caso aqui do 12. Colocando em ordem crescente, os divisores de 12, quais são os divisores de 12? É o 1, o 2, colocando em ordem crescente. O 3, aqui eu tenho 4 também. O 5 não é, eu tenho o 6
e o 12. Então, os divisores de 12 é o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Eu vou agora fazer aqui outro exemplo. Vou separar aqui. Vou agora fazer outro exemplo aqui. Eu quero agora que a gente encontre os divisores de 10. Quais são os divisores de 10? Aí você vai, ó. A gente sabe que, observa aqui, todo número natural diferente de 0 tem como divisores o 1 e ele mesmo. Então, eu já sei que o 1 e o 10 são divisores de 10. Então, vamos lá. Depois do 1, eu tenho o 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante. Vamos lá. 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 dá 5. Por que dá 5? 5 vezes 2 dá 10 e sobra 0. Ó, o resto aqui deu 0. Quando o resto é 0, a divisão é exata. Então, o 2 é divisor de 10. Vamos para o próximo número. 10 dividido por 3 vai dar 3. Por que 3? Porque 3 vezes 3 é 9. Sobra 1. 10 menos 9, 1. Sobrou, aqui tem uma sobra. Então, o 3 ele não é divisor de 10. Vamos para o 4. 10 dividido por 4 vai dar 2. 2 vezes 4 dá 8. Sobra 2. Tem uma sobra aqui, então o 4 também não é. O próximo é o 5. Vamos para o 5. 10 dividido por 5 vai dar 2. 2 vezes 5 é 10. E o resto é 0. Observa que esse aqui é, ó, o 5 é divisor de 10. Tá? O 5 é metade de 10. O 5 é metade de 10. Depois do 5, o próximo divisor de 10 vai ser ele mesmo. Então, todos os divisores são em ordem crescente. Eu tenho o 1. Eu tenho o 2. Eu tenho o 5. E o 10. Esses são os divisores de 10. Tá? Então, é dessa maneira que a gente encontra. Mais um exemplo para a gente finalizar como é que a gente encontra os divisores. Vou fazer aqui mais um exemplo para vocês. Vou fazer aqui do lado. Agora eu quero os divisores. Eu quero agora os divisores. Eu quero os divisores de 20. Os divisores de 20. Quais são os divisores de 20? Vamos lá. O 1 eu sei que é o 1. O 1 e ele mesmo. O 1 e o 20 são. Tá? O 1 e o 20 são divisores. Depois do 1 vem o 2. Então, 20 dividido por 2 vai dar 10. 10 vezes 2 é 20. Sobra 0. Depois vem o 3. 20 dividido por 3. Aqui não vai dar certo. Por quê? Porque vai dar 6, que vai dar 18. E sobra 2. Tem um resto aqui. Ó. O 3 não é. 20 dividido por 4. Vai dar 5. 5 vezes 4, 20. Sobra 0. 20 dividido por 5. Essa mesma conta aqui, né? Vai dar 4. 4 vezes 5, 20. Sobra resto 0. Observa, deixa eu... O 2 é, o 3 não é porque tem um resto, o 4 é e o 5 é. Agora eu vou para o 6. O 6 ele não vai ser nem o 7, nem o 8, nem o 9. O próximo é o 10. 20 dividido por 10 é 2. 2 vezes 10 é 20, sobra 0. Então, o 10 também é. Observa que o 10 é metade de 20. Quando eu chego na metade, o próximo número que vai ser divisível por 20 é o próprio 20. Então, os números que eu tenho são esses. Ó. O 1, em ordem crescente. O 2, o 4,
o 5, o 10 e o 20, tá? E o 20. Então são esses os divisores de... São esses os divisores de 20. Voltando aqui. Agora a gente vai ver os critérios de divisibilidade, tá? O que são os critérios de divisibilidade? A gente vai aprender quais os números que o 2 divide, tá? Quais os números que o 5 divide e assim por diante. Hoje eu vou mostrar para vocês apenas os números que o 2 divide e apenas os números que o 5 divide. Ó, quando é que o 2 divide o número? É simples, é muito simples. É só você olhar para o último algarismo do número. Nesse caso aqui, eu tenho o 18. Nesse caso aqui eu tenho o 18. Ó, eu tenho o 18 aqui, ó. O 18 ele termina em 8. Quando o número terminar em um número par, ele é divisível por 2. Ó, aqui sobra resto 0. O 30. O 30 termina no 0. É um número par? 30 é um número par. Então, 30 dividido por 2 dá certo. Por quê? Porque sobra resto 0. Observa aqui, ó, 45. O 5 é o número ímpar. O 5 é o número ímpar. Então, o 2 não é divisor de 45. Tá? O 2 não divide o 45. Por quê? Porque termina com um número ímpar. 45 termina com um número ímpar. 79. O 2 não divide o 79. Por quê? Porque o 9 é o número ímpar. O 9 é o número ímpar. Tá? Aí quando é o número ímpar, sobra resto. 86. 86 é divisível por 2? É divisível por 2. Por quê? Porque termina em 6. 6 é par. Então, se o número terminar em um número par, ele é divisível por 2? Sim. Se o número terminar em um número ímpar, nesse caso, nesse e nesse, ele é divisível por 2? Não. Ele não é divisível. Por exemplo, aqui, ó, esse número, 1798, termina em 8. O 8 é par. Então, é divisível por 2. Esse número, 2005. Aqui o 5 é ímpar. O 5 é ímpar. Então, o que é que eu posso concluir? Que ele não é divisível por 2. 137. Termina em 7. 7 é ímpar. O que é que eu posso concluir? Que 137 não, 147. 147 não é divisível por 2. Tá? Conclusão. Um número natural é divisível por 2 somente quando é par. Ele é divisível por 2 somente quando é par. Somente quando ele é par. Vamos para alguns exemplos. Tá? Eu vou mostrar para vocês um exemplo de quando o número é divisível por 2. Olha o nosso exemplo. Quando o número é divisível por 2. Qual dos números é divisível por 2? Vamos lá. Vou pegar esses números. Vou pegar o número 3, 5. Qual dos números é divisível por 2? Qual dos números, eu esqueci de colocar
abaixo aqui, qual dos números abaixo é divisível por 2? 3, 5, 8, 20, 38, 45 e 202 e 212. Então vamos lá. Os números divisível por 2 são quais os números? Esse número aqui é divisível por 2? Não, porque ele é ímpar. Esse é? Não, porque ele é ímpar. Esse é divisível por 2? Esse é. Por quê? Porque ele é um número par. Esse número aqui, ele é divisível por 2? Sim. Por quê? Porque ele é um número par. Esse número aqui é divisível por 2? Também é. Por quê? Porque ele é um número par. 45 é divisível por 2? Não. Por quê? Porque ele é um número ímpar, termina em ímpar. E o 212 também é par. Por quê? Porque ele termina em 2. Quando é que o número ele é par? Quando é? Quando termina em um algarismo par, ok? Quando é que o número ele é par? Quando termina em algarismo par. Quais são os números pares que eu tenho? 0, 2, 4, 6 e 8, tá? 0, 2, 4, 6 e 8. E quando é que o número é ímpar? O número é ímpar quando ele termina em 1, 3, 5, 7 e 9, tá? Então, um número ele é divisível por 2 quando ele é um número par. Eu tenho 8, o 20, o 38 e o 212 nesse exemplo. Tudo bem? Vamos voltar aqui. Agora a gente vai ver o critério de divisibilidade por 5. É muito simples. Quando é que o número é divisível por 5? É quando ele termina em 2 algarismos. É quando ele termina em 0 ou 5, tá? É quando o número termina com os algarismos 0 ou 5. Somente isso. Ó, terminou em 0, então esse número aqui é divisível por 5. 75 terminou em 0, então ele é divisível por 5. 75 terminou em 5, então ele é divisível por 5. 560 terminou em 0, então ele é divisível por 5. Quando é que o número é divisível por 5? O número ele é divisível por 5 quando termina, ó. Um número ele é divisível por 5 quando ele termina em 0, ó. Somente quando termina em 0 ou 5. Exemplo aqui, ó, que tá uns exemplos. 210 é divisível por 5, porque ele termina em 0. 1345 é divisível por 5, por quê? Porque ele termina em 5. 148 não é divisível, por quê? Porque o último algarismo não é 0 e nem é 1. Ok? Então, um número é divisível por 5, um número natural é divisível por 5, somente quando termina em 0 ou 5. Então, encerramos nossa aula de hoje, tá? Na próxima aula a gente vai ver mais critérios de divisibilidade. Um abraço.